E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, que doideira! Que doideira! Em um dos últimos vídeos aqui do canal, eu comentei com vocês que já haviam especulações que o Nine poderia não concorrer às eleições, porém muita gente viu isso com ceticismo. Mas essa semana o Nine entrou no modo turbo de cosplay de Miss Pig, e das duas uma, ou ele ficou totalmente doido, nível de cair da própria altura, se arrebentar inteiro e depois dizer que alguém bateu nele enquanto ele dormia, ou o BO foi maior do que ele realmente vai conseguir segurar. Afinal, o povo brasileiro é um povo conservador e ir contra a natureza do ser humano é sempre uma estratégia muito ruim, porque isso é coisa de ditadores e não é essa a imagem que a alma mais honesta do Brasil, apesar das multicondenações, quer te passar. Galera, os próprios aliados estão jogando a toalha. E aí vem os planinhos. Dessa vez não vai rolar nem aquela frase, lutamos o bom combate. Vai ser apenas uma debandada completa, o fim da marmotice do ninguém solta a mão de ninguém. Nine pode estar doente, inclusive mentalmente doente. E nem sou eu que tô dizendo isso não, viu? Mas você fica calmo que eu vou resumir essa novela todinha pra você. Por outro lado, tivemos um escândalo no Senado na noite de quinta-feira. A acusação de fraude em assinatura da instalação da CPI do MEC, que se rolar mesmo, pode ser que a gente queira fazer uma limonada com esses limão? Igual na CPI do flango frito. E aqui eu não tô acusando ninguém não, viu? Mas só a título de informação, quem tava coletando essas assinaturas é o seu Randolph, o cristalzinho supremo, quase filho de consideração do STF. Vamos comentar também da mídia tradicional que tá em surto coletivo. E o quanto isso é divertido, você só vai saber se preparar a pipoca, ficar confortável e bora lá! Galera, tem tempo que eu não indico um livro, mas esse aqui eu vou fazer questão porque é o livro que eu tô lendo no momento, que é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o debate entre o Olavo e o Dugin. Quem já viu o debate vai mergulhar em novas percepções, e quem não viu é suco de conhecimento, porque você lembra, né? Conhecimento ninguém tira de você. Tá lá na minha livraria e tá saindo com 50% de desconto a 36 bonoros e 45 centavos. Precinho bacana para uma grande obra. E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Vamos então pro vídeo. Vamos começar falando do Nine, porque eu tô muito naquela vibe. Vos trago verdades. Incontestáveis verdades. Ou o Nine tem um plano diabólico pro povo brasileiro, ou ele apenas ficou doido. Ou talvez encaixachado permanentemente, né? Eu não sei, talvez seja uma alternativa. Mas antes de eu dizer pra vocês como eu cheguei a essas conclusões, minhas conclusões, vamos fazer uma retrospectiva de uma semana em que Nine jogou uma casca de banana na frente da sua campanha e disse: olha, uma casca de banana, eu vou lá escorregar. Ou quem sabe ele apenas deixou sair devido à certeza dada pela mídia o que estava preso naquele coraçãozinho peludo. E essa alternativa é bem mais provável. Eu imagino que todos vocês já viram e ouviram o que disse o Nine, mas eu vou dar uma compilada rápida, porque em uma semana Nine disse que as mulheres deveriam perder a vergonha de tirar os bebês de seus ventres. Diz que a elite brasileira, aquela que gera emprego e produz riqueza para o Brasil, é escravista. Disse também que a classe média ostenta um padrão que não se vê nem na Europa, muito acima do necessário. Incitou pessoas e militantes a ir incomodar não só os parlamentares, como suas famílias, esposas e filhos, fazendo protestos na porta de suas casas. Defendeu empréstimos do BNDES, do seu dinheiro, para a Venezuela, que não pagou e não vai pagar. Disse que resolveria a invasão da Ucrânia com cerveja. Sugeriu que Deus é petista, além de comunicar que assim que for eleito vai demitir 8 mil militares que estão em cargos de confiança, sendo que os militares fazem parte hoje da instituição que detém mais credibilidade no Brasil. Você entende a gravidade dessas falas? Não? Então vamos desenhar, porque eu preciso que você entenda, que você realmente compreenda onde eles querem chegar. Nine pregou abertamente que as mulheres não só devem ter o direito a retirar os bebês de seus ventres, como ele disse com todas as letras que é preciso que as mulheres percam a vergonha de fazê-lo. E eu não vou nem entrar no mérito do quanto isso é pesado em 1 milhão de sentidos. Mas quando você perde a vergonha de um ato desses, quando você banaliza a gravidade de algo assim, você está perdendo a sua humanidade, você está perdendo a capacidade de ser humano. E é isso.
Esse assunto é tão sério que é impossível fazer qualquer tipo de piada a respeito. Mas o interessante disso, se é que podemos dizer assim, é que no livro O Manifesto Comunista, eles contam literalmente que a família é a base da ordem social e que não se pode apenas abalar essa base, é preciso derrubá-la. Entenda, isso foi escrito em 1848. E enquanto nós vemos uma crescente constante de questionamentos sobre a necessidade de se manter uma família tradicional, em 2015 víamos matérias dizendo que a amamentação fortalecia o apego entre mãe e filho, para chegarmos em 2022 e vermos estudos sugerindo que a amamentação não fortalece esses laços. Ei, mãe, que está me assistindo, você sabe o tanto que esse laço, o laço daquele momento é criado e o quanto ele é poderoso. Mas enfim, um ponto importante a ser questionado é como que o picolé de chuchu fica nessa história toda, porque afinal o anunciado vice do Nine é católico postulante, ou seja, absurdamente contrário a esse posicionamento do seu cabeça de chapa. O picolé de chuchu vai derreter num líquido verde fingindo demência, porque faz parte do jogo? Ou ele vai ter culhão de se posicionar? A política é um vale tudo? Vale inclusive os seus valores mais tradicionais? Vamos descobrir. Mas enfim, essa fala e essa banalização pegou tão mal, que não só o governo e os cristãos foram pra cima do Nine. A própria oposição, base do Lula, também foi no melhor estilo. Aí você me quebra, né? A pressão da repercussão negativa foi tão grande que Lula apareceu com a cara mais lavada do mundo pra dizer que, veja bem, eu pessoalmente sou contra as mulheres fazerem isso, eu tava só falando de uma coisa de saúde pública. Precisa pegar o nariz de palhaço? Não precisa, né? Até porque tem muito mais a ser analisado. Sobre o candidato multicondenado incentivar a militância aí na porta da casa dos parlamentares incomodarem não apenas eles, mas suas famílias, eu deixo aqui um questionamento. Não foi em 2020 que 2 pessoas foram presas porque estavam participando de um ato na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas pra mim as coisas só são tipificadas como crime e muitas delas sem sequer existirem na Constituição quando envolvem apoiadores do presidente. Vocês também têm essa impressão? Mais sobre o crime de incitar pessoas a cometer o crime de assédio, inclusive contra familiares de políticos, além de atentar contra o Estado democrático de direito? Carla Zambelli judicializou a situação. Existe a incitação à abolição violenta do Estado democrático de direito. E levando em consideração que Lula fez um vídeo, é importante que nós digamos aqui que ou o STF manda prender o Lula no seu eterno flagrante por ter tido um vídeo filmado com ameaças que a gente está pedindo para que sejam investigadas ao Estado Democrático de Direito contra deputados que representam o povo e, portanto, ele está ameaçando o Estado Democrático de Direito e o próprio povo representado por nós. Ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Não dá para a gente ter 2 pesos e 2 medidas. E só para vocês já saberem, a ação foi sorteada para o ministro Lewandowski, indicado por Lula, ao qual Lula diz que, se eleito, vai consultar o próprio Lewandowski para poder indicar mais 2 ministros. Tá repreendido, vá de retro. Sobre sugerir uma limitação de consumo para as pessoas, que segundo o Nine, pra que ter mais de uma televisão? Você não precisa, povo consumista. Eu queria entender qual a lógica dessa fala quando temos o sujeito que diz que a classe média ostenta um padrão acima do necessário acenar para o povo com um relógio no pulso de R$84 mil. Um relógio. E você sabe o que isso me lembrou? A Venezuela. Na Venezuela, todo mundo consome igual, já que mais de 90% da população está abaixo da linha da pobreza. Aí não tem ostentação, é todo mundo pobre igual. Só que isso aí só vale pro povo, viu? Já que o Maduro, apesar da sua população ter que comer lixo, se dá o luxo de ir em uma das churrascarias mais caras do mundo. E o Lula fica indignado de ter que comer comida fria num jatinho. É só isso aqui que tem, Adriano. A única coisa que está quente aqui é o alumínio. O senhor está aqui, senhor Palocci? Não tem nada, Palocci. Médio, né? Digamos que está médio. Está 5 minutos de esquenta. O presidente hoje recusou cerveja, né? Está certo. O serviço é tão... E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro.
mais maduro, mais maduro. Sobre dizer que a elite brasileira é escravocrata. Bom, é muito complicado mesmo para quem quer enfrentar o presidente que gerou 8 milhões de empregos em um ano, gerando uma despiora que pode ajudar o Bolsonaro. Lembra que a mudança da linguagem é fundamental? Pois é a volta do despiora. E só para lembrar, eu falo sobre isso no meu documentário Liberdade Cancelada, que tá no ar lá no meu site, o www.teatualizei.app. Inclusive com o making of, que tá super divertido, e entrevistas exclusivas. Então dá essa moral para nós, porque o próximo, totalmente financiado por você, já tá no forninho. Bom, continuando, já que mesmo perante a maior crise mundial que a nossa geração já presenciou, o Brasil segue se saindo melhor que a maioria dos países. E o jeito é dizer que quem produz em terras tupiniquenses é malvadão. Isso nada mais é do que um exemplo escrachado da famosa luta de classes. O nós contra eles. O Manifesto Comunista. Quando Marx disse que a sociedade se dividia na classe dos proletários e na classe da burguesia, o proletário era bom e a burguesia era ruim. Assim, mesmo que o patrão fosse bom, ajudasse seus funcionários em tudo, fosse justo e até caridoso com eles, não importa. Ele é só mais um burguês que quer oprimir o proletário. Logo, ele é mau. Não importa o que ele faça. Esse trechinho é do documentário, viu? O link tá aqui nos comentários. Então, isso acontece porque não dá para fazer uma revolução com gente feliz, com gente inteligente, gente com emprego, comprando arroz com feijão de cada dia e sobrando uma beirada para cervejinha com pagode no fim de semana. Você precisa estar infeliz, pobre, porque só a desordem social favorece uma revolução. Quanto menos classe média, melhor. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante. Pois é. E aí o Lula foi questionado se ele achava certo cidades do Brasil não terem acesso ao metrô. Tipo o metrô de Belo Horizonte, que a gente está há 20 anos aguardando a sua prometida expansão. E quem mora em BH sabe que aquilo é ridículo. E isso acontecia enquanto o governo petista financiava esse benefício, que os brasileiros não têm acesso, em países com ditadura. Sobre isso, Lula falou que acha, assim, super certo. Mas aí o jornalista insistiu e perguntou se ele realmente achava certo emprestar o dinheiro do povo brasileiro para países que não têm capacidade de devolver esses valores. E, de novo, na maior cara de pau do mundo, o Lula disse que sim, isso aí é comércio, bebê. Para amigos do rei comprar jatinho, dinheiro para ditaduras do mundo afora, fazer obras que não fazíamos no Brasil. Tem metrô em Caracas, com dinheiro nosso, mas não tem em BH. Temos problema de energia? Temos, mas 3 hidrelétricas feitas lá fora com o nosso dinheiro. Saneamento básico, que não existia no Brasil, está vindo agora com o marco do saneamento. Mas foi feito saneamento básico fora do Brasil com o dinheiro do BNDES. 500 bilhões. Somando, então, 1 trilhão e 400 bilhões só em falar em Petrobras e BNDES. Isso, meus senhores, dá para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Que país rico. Então, você tá sentindo um rancinho, sabe? Que rancinho? Então bate aqui. Lula também disse que a maior derrota aplicada ao PT foi a derrubada do imposto sindical obrigatório. Porque aí o financiamento forçado acabou, né, colega? E aí entra aquele ditado popular que diz que não existe petista grátis. No meio dessa quantidade de barbaridades alegadas pelo próprio, de livre e espontânea vontade, eis que as dúvidas sobre o estado de saúde do Nine começaram a ser levantadas. Matéria da Veja. Até aliados estão preocupados com a saúde e a imprudência de Lula. O Globo. Após declarações polêmicas, aliados fazem um apelo pro Lula. Falar menos é melhor. Óbvio, né? Porque se ele continua falando, ele vai contando todo o planinho aí, ferrou. Metrópolis. WhatsApp de petistas ferve em reação às falas de Lula. Uma Merlin.
Blog Cidadania. Desgaste na voz de Lula preocupa aliados. Não só as declarações polêmicas de Lula que têm preocupado os aliados do ex-presidente. O desgaste da voz do petista se tornou alvo de alertas. No meio disso, vem as pesquisas, que a gente super acredita e dá total credibilidade. Então, as pesquisas começaram a fazer certos ajustes, tipo... vocês acreditam que o Bolsonaro e o Lula estão empatados? O Globo. PT acende sinal de alerta com projeções que colocam Bolsonaro e Lula empatados. Menino! Que coisa! Mas vamos ouvir o que diz a mídia tradicional sobre isso pra gente formar nossa opinião, porque não é isso que eles querem. CNN William Vac, ex-global empoderado. Pesquisa de intenção de voto não diz quem vai ganhar, mas diz alguma coisa. Levantamentos dizem qual é a tendência. E a tendência, segundo as pesquisas, é a recuperação de Bolsonaro contra o ex-presidente Lula. Vendo esse inegável cenário que agora nem a mídia consegue abafar, o ex-ministro do PT, Tarso Genro, diz que o PT deveria ter defendido a terceira via. Mas a terceira via não era o Moro? Então o negócio era Moro e Lula juntos? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Eu tô chocada. Chocada. Ao longo da matéria, Tarso diz que o isolamento da esquerda o deixou muito pessimista para a eleição presidencial. Não se juntar com a galera da terceira via, segundo o ex-ministro petista, foi um erro grave e que ele não sabe se é recuperável. Vocês estão sentindo o cheirinho? O cheirinho? Eu tô. Tivemos também Reinaldo Azevedo dando conselhos para se enfrentar a Bolsonaro. Abre aspas. Ou a terceira via tenta desconstruir Bolsonaro, ou já era. Pesquisas, incluindo recentes, apontam estabilidade do quadro eleitoral, não o contrário. Fecha aspas. Mas, seu Reinaldo, como isso pode ser possível se a terceira via não existe? O próprio antagonista, que era um entusiasta, disse o seguinte: a terceira via não vai a lugar nenhum. Com a chapa entre Lula e Alckmin formada, uma parte da mídia até tentou ajudar de alguma forma fazendo a seguinte matéria: chapa Lula e Alckmin formaliza a maior guinada do PT à direita. Really? Só que tem um erro grave nisso aí. Não foi o PT que endireitou, foi o PSDB que esquerdou. E isso fica claramente desenhado nessa matéria aqui que colore toda a situação. Aliás, o Lula fez um post sobre isso. Chamo você de companheiro Alckmin e você me chama de companheiro Lula. Agora eles são companheiros por determinação do Lula. E assim começa o ato final do Teatro das Tesouras, que não engana mais ninguém. E só para encerrar esse assunto, por hora, eu não acredito em pesquisa eleitoral, mas se as pesquisas estão dando essa virada evidente, é porque o barco do Nine está afundando de maneira irrecuperável e começou o salve-se quem puder. Vai ser no primeiro turno, aguardando a jogada de toalha. Enquanto esse caos é instalado na campanha do Lula, por ele mesmo, vale aqui lembrar que Randolfo Rodrigues assumiu a coordenação da campanha do Nine. Vocês lembram disso, né? Afirmo que meu papel será muito mais útil nessa contenda em ajudar a construir um novo tempo para o Brasil, aceitando o convite honroso e gentilmente me formulado pelo presidente Lula, nesse momento, principal representante das forças de oposição em nosso país. Semana passada, o Randolph já expressava preocupação com o andamento das coisas, tanto que ele disse que havia sim o risco de Lula perder para o Bolsonaro. Só que Randolph está à frente da coordenação do Lula, né? Algo tinha que ser feito para resolver esse quadro catastrófico. Já sei. E se a gente criasse uma CPI nova contra o governo? Poderíamos desgastá-lo bastante com a mídia repercutindo tudo que a gente fala. Isso, uma CPI. Muito gênio eu. Então começa a saga de Randolph para coletar assinaturas para instalar a CPI do MEC. Plano perfeito, uma linda cortina de fumaça na campanha do Nine, boicotada pelo próprio Nine, promovida por seu coordenador de campanha. O que poderia dar errado? Não assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no rol de assinaturas da CPI. O que eu vou pedir para Vossa Excelência? Primeiro, não aconteceu comigo, não fui a primeira. Mas ninguém pode tomar posse da assinatura
com expediente digital para colocar o nome de uma pessoa desta casa, qualquer senador que chegou agora, que é dos que estão aqui, para dizer que apoiou tal requerimento ou uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é uma assinatura fraudada no Senado. Na verdade, mais uma, né? Mas eu já te conto. A defesa do Randolph perante a alegação da senadora foi essa aqui. Mas já que se citou isso, uma pergunta preliminar à mesa. Há algum registro sobre a mesa de pedido de comissão parlamentar de inquérito? Não, absolutamente nenhum, senador. Perfeito. Então... Perfeito. E o que ele quis dizer é que, eu não entreguei nada pro presidente da casa, então não é nada oficial, hein? Não é oficial, não tá valendo. Muitos senadores se manifestaram sobre essa possível fraude na Casa do Povo para a instalação de uma CPI política visando ganhos políticos em ano eleitoral. Paga por você. Atrás e vim aqui que eu não entendi realmente isso e até quis saber. Uma CPI que é para, segundo dizem, apurar se alguém intermediou alguma coisa no Ministério, intermedia a assinatura de uma senadora na própria CPI? É isso? É qualquer preço? Qualquer preço? Na eleição para presidente do Senado tivemos 82 votos, cédulas, e ninguém sabe o que aconteceu. Então Randolph reapareceu pagando de moleque doido, porque ele disparou a rir. Nossa, como é engraçado. Esquecido, mas obrigado, presidente. Bom, recomposto, depois disso... Recomposto. Presidente, é só fazer minhas as palavras. Só fazer minhas as palavras. Apresentar... Se Vossa Excelência quiser, eu posso passar a palavra a um outro senador até Vossa Excelência se recompor. Perfeito, presidente. Então, Vossa Excelência tem o prazo para se recompor. É o famoso, tô rindo, mas é de nervoso. Aí a gente volta pra cara da senadora Rose de Freitas para escutar dela o que ela achou dessa troca de risadas do Randolph e o presidente da casa perante algo tão sério. Institucional de assinar, participar, apoiar e conduzir processo dessa casa que diz respeito ao nosso mandato público. Não achei graça. Pelo contrário, continuo indignado. Presidente Pacheco disse que vai investigar isso, viu? Muito séria essa parada, a gente vai investigar. Porém, isso já aconteceu outras vezes e a mais recente foi a votação para presidente do Senado em 2019, onde se tem 81 senadores, porém haviam 82 votos. Vale a pena recordar. Presidente, questão de ordem moral. O senhor abriu e viu os 2 votos. Eu não sei de quem eles são. Evidentemente, foi um ato de votação fraudulento. E o mais incrível é que a cédula, que seria a prova do crime a ser periciada, foi rasgada para todo mundo ver. Tipo, bobagem isso, hein? Deu errado, vamos fazer de novo. Está encerrado. Nós vamos fazer nova eleição. Presidente, você vai para ninguém ver o voto. Você vai fazer nova eleição. Terá dos votos. Presidente. Senhor presidente. Naquela época também foi prometida uma ampla investigação para descobrir o que foi que aconteceu. Só que pouco tempo depois, por falta de provas, foi tudo arquivado. Ninguém sabe o que aconteceu. Galera, estamos falando do Senado da República. E aí nós chegamos na sexta-feira e, ignorando completamente o escândalo de quinta, Randolph diz que conseguiu as assinaturas para abrir a CPI do MEC. Então, seu Randolph, o senhor quer mesmo abrir essa CPI do MEC? Porque nós temos conteúdo de qualidade para dar para o senhor investigar? O que você acha? Vamos começar com a fraude no FIES do governo Dilma Rousseff, que pode ser maior que R$1 bilhão. Esquema de corrupção descoberto pelo MEC teria começado em 2012, durante o governo Dilma Rousseff. O coordenador do programa foi afastado. É para ter uma CPI do MEC? Então vamos investigar tudo. Eu quero saber o que é que rolou lá dentro durante todo esse tempo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Acordar pra vida aí, hein, senadores da base? Tem muito conteúdo de qualidade que eu acho que o seu Randolph não vai gostar. Tá calor, faz uma limonada.
Mas por hora o que eu tô querendo saber é se o presidente da casa, o seu Rodrigo Pacheco, vai ser conivente com esse ato político, já que ele sequer pautou para votação o convite a Alexandre de Moraes para comparecer ao Senado e explicar as coisas que ele anda fazendo para ver se alguém entende. Tivemos, inclusive, excelentes manifestações dos donos dessa prerrogativa. Em 133 anos de república, nós nunca tivemos a oportunidade de nos redimirmos, nesses últimos anos principalmente, com tamanhas arbitrariedades vindo da Corte Suprema. A mim, que não sou advogado, mas me parece absolutamente esquisito que alguém se sentindo ofendido, ele possa abrir o processo, conduzir o processo e condenar. Então, eu me pauto por textos de juristas, que dizem que isso é uma clara aberração, que é uma clara usurpação de poder. Colham esses inquéritos, para mim, são inquisitoriais, para que tenhamos um debate. O que não tem cabimento é um inquérito que vai fazer 3 anos e que, no varejo, cata coisas que ocorrem sem que haja participação do Ministério Público, em que o juiz é o réu, aliás, é a vítima, é o investigador e o juiz final. Isso não existe na democracia. A arbitrariedade cometida por um ministro do STF. Assinei o requerimento de convite do senador Girão para que o ministro Alexandre de Moraes compareça a essa casa para esclarecer os inquéritos sob a sua relatoria que investigam a promoção de atos antidemocráticos e uso de fake news para atacar membros do Judiciário. Nós, senadores, estamos unidos para defender o Estado democrático de direito e o exercício das liberdades de todo e qualquer cidadão. Mas não adiantou não, o homem não quis pautar. Mas aí me aparece o senador petista, e eu acho que morando em Nárnia, porque só pode, para dizer isso aqui. Magistrados se pronunciam nos autos. Magistrados que se pronuncia fora dos autos, vira outros aí que viram candidatos a presidente que caem no meio do caminho. Juiz se manifesta apenas nos autos. Beleza, mas isso aí tá valendo a partir de agora? Porque o Barroso fez live até com o Felipe Neto, o Alexandre de Moraes com o Cacai, e depois ainda fez uma live na Isto É para falar sobre as garantias democráticas. O Toffoli fez live com o grupo LIDE. Então eu pergunto de novo, ministro do STF se manifestando apenas nos autos, tá valendo a partir de agora? Ou só não pode ser questionado no Senado? Fica aí a minha dúvida. E para encerrar esse vídeo, tivemos o PL das fake news com sua urgência barrada pela base na Câmara. Um dos discursos que, para mim, resumiu tudo o que se tratava foi esse aqui. Nós não podemos cair em fake news. Esse plenário não pode cair em fake news. Esse projeto não é para combater mentira na internet. Esse projeto, e o presidente falou sobre fatos e versões, e o fato é esse, limita a liberdade de expressão do brasileiro e limita a capacidade de disseminar informações verdadeiras ou falsas dos brasileiros. E para tentar evitar que as falsas sejam disseminadas, as vítimas serão as informações verdadeiras. A verdade é essa, o resto é mentira, que está sendo disseminada qual fake news aqui na tribuna dessa Câmara dos Deputados por alguns parlamentares. A grande vítima deste projeto é a verdade e é a participação do cidadão nos movimentos cívicos e políticos e populares que aconteceram nos últimos anos. É a vingança da classe política que mais se arraigou no poder nas últimas décadas e séculos nesse país contra a participação do cidadão que pela primeira vez aos milhares, aos milhões, tem manifestado as suas opiniões por meio das redes sociais. Também acho que é uma espécie de vingança. A gente fez muitos ups. E é isso aí. Quem eles pensam que são para dizer o que é verdade e o que é mentira? Até porque nós descobrimos que esse projeto de lei foi escrito com o pessoal das agências de checagem e os jornalistas de esquerda que são declarados. Além de dar aos veículos tradicionais de mídia o poder da informação, que eles perderam há tempos, esses veículos poderiam receber muitos dinheiros com a aprovação desse projeto de lei. E
me parece uma forma, na minha opinião, de conseguir repor o dinheiro que o Bolsonaro tirou deles ao cortar o leite estatal. Consulte os veículos de mídia profissional, eles disseram. Aí eu vou lá ver o que os veículos de mídia profissional estão dizendo e dou de cara com isso aqui. Montado em cavalo branco, Bolsonaro cumpre profecia do apocalipse no Rio Grande do Norte. Ou eu vejo que os empregos estão despiorando, ou eu vejo a Miriam Leitão dizendo que não é que o Brasil tá bem não, é que o mundo inteiro tá mal. Ou então eu dou de cara com a Folha dizendo o seguinte no Twitter: Rússia, leitor critica Tarcísio de Freitas que quer acabar com câmeras policiais. Tá, mas Rússia? Ai, Deus, se é isso que temos de profissional, a gente tá muito... E por hoje é tudo isso, pessoal. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Lula vai jogar a toalha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! É óbvio que quando ele estava se referindo à terceira via tinha que ser o Moro. Ele estaria falando de quem? Do Dória?